Aleluia. Mais uma vez, boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Nós vamos no momento da exposição da palavra e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 2. Obrigado, meu filho, Deus abençoe. Colossenses capítulo 2, do verso 1 ao 17. Amém? Glória a Deus. Vamos ler juntos Colossenses capítulo 2, do verso 1 ao 17. Diz assim: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro que estejam vivendo como devem, e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Amém, Senhor? Nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe até aqui, que o teu Espírito Santo, Pai, encontre nos nossos corações uma terra, Senhor, propícia para a tua palavra florescer, Senhor. Que o Senhor nos transforme, que o teu Espírito nos encha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós estamos no período da Reforma Protestante e neste tempo nós revivemos e revisitamos os temas principais da Reforma. E é bom enfatizar para a gente não esquecer, e vocês vão ver o quão é importante durante toda essa série, que se repita incansavelmente esses princípios. Somente a Escritura, a Bíblia, é a única autoridade final em questões de fé e prática, está acima de qualquer tradição. Somente a fé, a justificação em Cristo vem somente pela fé e não por obras, é pela graça e não pelo que a gente faz para que ninguém se glorie de se salvar. Ninguém pode se salvar. Somente a graça, a salvação é uma dádiva concedida por Deus e não meritória, é um presente divino. Somente a Deus a glória,
A glória por tudo que é bom pertence a Deus. Todo louvor e exaltação deve ser dado somente a Ele. Amém? E hoje nós vamos revisitar o que falamos no domingo, somente Cristo. Solos Cristo. E por que nós estamos neste texto? Vocês devem se lembrar da série, pelo menos eu me lembro, né? Que eu li bastante, Saindo das Sombras. E este texto de Colossenses tem tudo a ver com o que nós falamos durante essa série e, na verdade, toda a nossa teologia, todo o nosso entendimento teológico, toda a nossa leitura hermenêutica da Bíblia, ela vai e aponta para Jesus o tempo todo. Isso é fundamental. E nós acabamos de ler um texto e quando eu estava em casa meditando na palavra, eu lembrei de muitas coisas que nós falamos na série. Está lá no YouTube, é muito boa. Vai lá, Saindo das Sombras. Se você tiver oportunidade, tiver um tempo, eu te convido a revisitar essa série. Mas é importante lembrar o que está acontecendo aqui em Colossenses. A igreja estava se formando, a igreja estava começando a crescer em outras cidades fora de Jerusalém. E nós vemos o evangelho ser pregado por toda a terra, por toda a região. E a cidade de Colossos recebeu o evangelho através dos irmãos que foram pregar lá. E o que acontece, como em toda condução de igreja, ou o que acontece como toda formação de grupo, de comunidade cristã, é que as pessoas com o tempo vão perdendo o foco principal da vida cristã e vão se atentando a outras coisas. E a igreja de Colossos não estava imune a esse problema que atingiu e que ainda atinge as igrejas. De fato, algumas pessoas começaram a ensinar e praticar coisas que não tinham nada a ver com o que Jesus tinha ensinado. Então, existiam homens que ensinavam que, olha, você recebeu Jesus no seu coração, beleza, mas você tem que cumprir o sábado, você tem que se circuncidar, você tem que parar de comer o seu bacon, você precisa parar de fazer as coisas que você faz e seguir a lei de Moisés. Os preceitos da lei de Moisés, você tem que estar nas festas, você tem que cumprir todo esse ritual judaico. E com base nisso, foram se ensinando muitas outras coisas. E outras ideias e filosofias enganosas também surgiam no meio do povo, dizendo, por exemplo, que Jesus não era Deus especificamente, que era apenas um profeta, que era apenas um grande mestre. Não, essas coisas eram enganosas e que estavam sendo pregadas para o povo de Deus já naquele tempo. Não é algo atual isso, é algo que acompanha a igreja durante toda a sua história, essas falsas mensagens, esses falsos ensinos, esses falsos mestres. E Paulo vai escrever a carta aos Colossenses justamente para tratar essas questões com a igreja. Ele vai escrever uma carta para pastorear os irmãos em Colossenses. Hoje, se você tem algum problema, você manda uma mensagem para o pastor Renan e fala, pastor, me ajuda nisso aqui. Ou se o pastor Renan vê que tem alguma coisa errada, ele vai ativamente procurar você para te pastorear no WhatsApp. Antigamente, era carta. Era um rolo de papel, um rolo de papiro, alguma coisa que desse para escrever, uma pele de algum animal em que se escrevia a mensagem que se transmitia, e por isso nós temos essas cartas escritas. E Paulo vai escrever essa carta especificamente ao povo de Colossenses para tratar essas questões. E o que isso tem a ver com o tema, somente Cristo. Paulo vai fazer uma defesa da fé, principalmente no capítulo 1, ele vai enfatizar que Cristo é a primazia de toda a criação, ele já estava antes da criação, Deus já havia o selecionado e já tinha sido enviado o Filho antes mesmo da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus já estava preparado por nós. Então, Paulo vai fazer uma defesa, olha, ele estava lá no início da criação, ele é um com o Pai, ele é Deus. Paulo vai fazer essa defesa no capítulo 1 e no capítulo 2, e nós, o que estamos lendo aqui é justamente essa defesa de fé que Paulo faz a uma igreja que estava sendo enganada, que estava sendo usada por homens, usada politicamente, usada religiosamente,
para que as pessoas, homens maus, tivessem benefícios, sejam políticos ou financeiros, através da igreja. E parece algo muito distante da gente, né? Hoje em dia não tem ninguém querendo usar a igreja para se beneficiar politicamente. Hoje em dia não tem ninguém querendo usar a igreja para se beneficiar financeiramente. Entendem por que revisitar esses temas dos solas da reforma protestante é tão importante? Porque o problema da vida humana é cíclico. A sociedade vive em ciclos. A sociedade uma hora está próxima com Deus, uma hora cai, uma hora está distante, uma hora se esquece. E a vida da igreja, a construção da igreja é assim de muito tempo. A gente olha para a história da reforma protestante e imagina que o problema surgiu lá com a igreja de Lutero. Mas na verdade o problema acontece desde que a igreja é igreja, e o problema não se resolveu em Lutero, ainda continua. Por isso nós precisamos revisitar esses temas. Ainda existem homens enganando o povo de Deus, ainda existem homens usando o povo de Deus, usando a Bíblia de forma errada, para pregar mentiras e usar do povo de Deus, do poder, do dinheiro financeiramente. Por isso nós precisamos revisitar este tema. Não é um tema que ficou restrito à igreja de Colossos, é um tema para hoje. E é por isso que nós podemos ler Colossenses e aplicar muito praticamente na nossa vida. Parece que Paulo escreveu essa carta não há 2000 anos atrás, escreveu ontem para nós. E eu quero ler com vocês versículo 1, 2, 3 e 4. Nós vamos expor agora o texto diretamente. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Irmãos, toda teoria enganosa, toda teologia falsa parte da criação de grandes segredos falsos. Não existe mistério para ser revelado mais importante do que aquele que foi revelado a Maria no Getsêmani, Cristo ressurreto. E existem pessoas criando teorias. A mais recente que eu ouvi, uma coisa maluca. Se você souber pronunciar o nome de Deus com não sei quantas letras e quantas perfeições, se você souber pronunciar o nome dele corretamente, você vai ter acesso a ele. E aí é óbvio que vem alguém e diz que sabe como é que fala, e o que ele faz? Te vende uma oração, te vende um acesso. E uma mais antiga, eu estava no carro ouvindo a rádio e ouvi o seguinte anúncio. Parece um anúncio publicitário. Olha, você vem aqui na igreja e retire a sua lâmpada ungida. Porque nós vamos ungir a lâmpada, você vai botar lá na sua casa e vai sair as trevas da sua casa. Entendem como isso é maluco de se pensar quando se tem o conhecimento de quem Cristo é? Você não precisa de uma lâmpada ungida. Cristo no coração das pessoas é suficiente para tirar as trevas. Você não precisa saber dizer uma palavra complicada em hebraico para poder acessar Deus. A Bíblia nos diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir ao Pai em meu nome e Ele vai conceder a vocês. Nós não precisamos de grandes segredos, de grandes mistérios para viver uma vida cristã plena. O maior mistério que nos esperava já foi revelado, é Cristo ressurreto dentre os mortos. Isso choca e isso é importante, fixar no coração de que Cristo é suficiente. Paulo faz questão de enfatizar que a preocupação dele era com falsos mestres, que tinham a capacidade de explicar muito bem as suas falsas doutrinas. Fica o alerta, cuidado com os que ensinam qualquer coisa diferente disso. Qualquer coisa que se ensine além de que Cristo é suficiente, muito provavelmente
é um ensino enganoso. Amém? Amém? Vamos ler 5, 6 e 7. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem, de que sua fé em Cristo seja não tão forte quanto vocês, dizendo forte. Aceitem a Cristo Jesus como Senhor e continuem a segui-lo. Verso 7. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Irmão, o que significa para você ter fé forte? Uma pergunta para nós refletirmos: o que é ter uma fé forte? A expectativa das pessoas, olha, uma fé forte é aquela que é aquela fé. A fé forte é aquela que é uma fé forte. Não, precisa ter uma clareza no nosso coração. O que para Jesus é uma fé forte? É aquela que o irmão está preparado para orar e acalmar o mar? Ou aquela que o irmão olha assim para o leão no meio da floresta e fala: eu vou lá porque tenho uma fé forte? Não são atos de espetáculo que demonstram que uma fé é forte. Não são atos de espetáculo que demonstram que uma fé é forte. Uma fé forte se demonstra pela constância. Paulo escreve para Colossenses dizendo o seguinte: agora que vocês aceitaram Jesus como seu Senhor, continuem a segui-lo. Continuem. Uma fé forte se baseia na continuidade de crer. Não importa se você tem uma fé espetacular e você se preocupa em parecer pelo menos ter, lembre-se do que Jesus disse. Naquele dia vão chegar pessoas diante de mim dizendo: Jesus, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz grandes obras, e Jesus vai dizer: eu não te conheço. A fé que importa é a fé contínua, é uma fé presente, é uma fé que não paralisa no meio das lutas, é uma fé que não descansa, é uma fé que não para por motivo nenhum. Eu estou confiante em Jesus no dia da abundância, estou confiante em Jesus no dia da tristeza. Eu sei que uma fé é forte quando ela é constante. Se a sua fé está preocupada em realizar grandes sinais, não se preocupe com isso. A Bíblia diz que os sinais vão seguir quem crê. Quem crê não segue sinais, sinais seguem os que creem. Não se preocupe com o efeito especial de uma fé, se preocupe com a sua fé estar bem guardada no seu coração e constante. Eu, escrevendo este texto, gosto muito de carro, gosto bastante de automobilismo, e fiquei pensando naquela pessoa que compra um belo carro bonito. Existe um termo na internet, no meio dos carros usados, que pertenciam a pessoas muito ricas, que chama resto de rico. Sabe aquela pessoa que compra uma Mercedes de 2005 só para parecer que consegue comprar uma Mercedes? Se você julgou essa pessoa, eu seria uma pessoa que faria isso. Fiquem tranquilos. Mas existem pessoas que se preocupam em comprar um belo carro, um carro muito bonito, um carro esportivo, um carro que chame a atenção na sua aparência. E o que acontece na maioria desses casos, e com esses carros, eles quebram no meio das estradas. Irmão, mais importante um Fiat Uno com escada no teto, que te leva e que não para no meio da estrada, do que um belo carro bonito que vai parar no meio do caminho. A nossa fé é assim. Não importa se a nossa fé vai fazer grandes espetáculos, o que importa é que ela chegue no final do caminho, que ela chegue no seu objetivo, que ela não pare. Nós precisamos buscar uma fé constante, uma fé constante. Vamos ao verso 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do ensino humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Isso é um alerta de Paulo. Irmãos, cuidado. Esse é o alerta que Paulo faz à igreja de Colossenses. Tomem cuidado
com filosofias que surgem, com ideias que surgem fora de Jesus, fora de Cristo. Isso é muito sério para a igreja. Porque a gente olha e imagina o texto de Paulo e parece que está muito distante, ou a gente olha para o período em que a reforma aconteceu e a gente imagina que é só aquelas loucuras que aconteceram no século XV, no século XIV, com homens vendendo indulgências para tirar as pessoas do purgatório e construir uma basílica, mas isso acontece ainda hoje. Isso acontece ainda hoje, pessoas são escravizadas, pessoas são enganadas, e tudo isso usando a Bíblia de forma errada. Eu separei uma história que alguns de vocês devem conhecer. Nos anos de 1970, um homem chamado Jim Jones liderou 909 pessoas a um suicídio coletivo. Jim Jones, procurem no Netflix, tem o documentário da história de Jim Jones. Ele levou 909 pessoas ao suicídio, dentre elas 304 crianças. Tudo isso usando textos bíblicos para enganar pessoas. Isso não está a séculos de distância de nós, está a algumas décadas. E hoje pessoas têm sido enganadas, têm sido roubadas, têm sido vilipendiadas com enganos na palavra. E é importante que nós não nos apressemos a aceitar a próxima filosofia ou aceitar a próxima boa ideia, porque a ideia que nós já temos é suficiente. Cristo Jesus ressurreto dentre os mortos é suficiente para perdoar os meus pecados e para salvar a minha vida. Qualquer coisa além disso, qualquer coisa que venha com, olha, Jesus e mais alguma coisa, a Bíblia e mais alguma coisa, a fé e mais alguma coisa, isso é desnecessário. Isso vai levar a igreja e as pessoas ao engano. No geral, qualquer pessoa que diga que Jesus precisa ser complementado por mais alguma coisa, por mais algum ato, por mais alguma coisa tangível, no geral, ela está pronto para te enganar. Pronto para te enganar. E esse é o alerta de Paulo. Cuidado, porque no meio de vocês existem pessoas que estão prontas para te enganar com filosofias novas e que parecem bonitas. Uma pessoa habilidosa pode usar a Bíblia para escravizar e para arrancar seu dinheiro. Já foi usada para causar divórcios, já foi usada para causar tantas coisas. O pastor Renan, se não me engano, mencionou no domingo de manhã o caso de um homem que se dizia pastor numa cidade do interior, que ele usou a Bíblia dizendo que ele leu no texto e que Deus tinha mandado ele adulterar. Vocês entendem? E o pior de tudo é que as pessoas seguiram ele. Como é importante nós olharmos para Cristo e somente para Cristo. Como é importante a nossa fé estar baseada em Cristo e somente em Cristo. Um segredo para não cair nesses enganos: você não precisa ser um grande teólogo, não precisa ser um grande estudioso, você só precisa ter uma coisa: olha para o que a pessoa está falando. Cristo é o centro daquilo ou é o dinheiro? Cristo é o centro daquilo ou é a fama? Cristo é o centro daquilo ou é o meu prazer? Cristo é o centro do que ele está pregando ou ele está pregando em meu favor? Se ele estiver pregando Cristo, a palavra de Cristo nos confronta, nos leva ao arrependimento, nos leva para próximo de Deus. Nunca Jesus vai nos levar para a ganância, nunca Jesus vai nos levar para qualquer caminho que não seja a humildade e o arrependimento. Então, fiquem atentos a isso. Vamos ao verso 9 e ao verso 10. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. A completude vem no fato de termos Jesus. Por que isso é importante? Porque se você tentar complementar a sua vida com qualquer outra coisa que não seja Jesus, sua vida vai continuar vazia. Se você vem à igreja procurando ouvir do pastor uma palavra para ficar rico, você até pode receber um bom coach,
uma boa ideia, um bom insight para você crescer financeiramente, mas você vai ser um rico, triste, infeliz, perdido e condenado ao inferno. Mas se você vem à igreja procurando completar o seu coração com mais de Cristo, então você pode vir ao culto, ser cheio do Espírito Santo e sair daqui revigorado para viver a sua semana, e mesmo que os dias ruins ou os dias bons apareçam, o seu coração está firme no que importa. Em Cristo nós somos completos. Se estamos nele, o cabeça de todo governante e autoridade, então nós estamos completos. Você não precisa complementar nada no seu coração além de Jesus. No verso 11 e no verso 12. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aqui, Paulo está escrevendo aos Colossenses justamente naquele conflito de, olha, você tem que seguir a lei judaica, as tradições judaicas, não tem. O povo judeu tinha como marca de aliança com Deus a circuncisão. Então eles tinham como marca, uma marca física externa que marcava, olha, esse aqui é judeu, esse aqui tem uma aliança, esse aqui faz parte do povo. E Paulo chega aos Colossenses e essa discussão estava entre eles, a gente precisa fazer isso ou não precisa? Paulo vai dizer, olha, o mais importante não é a marca externa de que você está em Cristo. O mais importante é a marca que Jesus, o Espírito Santo faz dentro do seu coração. A nova aliança não está baseada em marcas externas, não está baseada no kippá que eu uso, no talit que eu uso, na roupa que eu uso, não está baseado se eu tenho barba ou não tenho barba. A fé e a nova aliança não está baseada em nada físico, está baseado na transformação do coração. Não se preocupem com as marcas de uma aliança, se preocupem com o seu coração. A aliança agora não é feita mais com uma dor externa que vai marcar uma vida, mas está baseada numa transformação do coração que vai transbordar de dentro para fora. Quando a gente se preocupa demais com a aparência de ter uma aliança, nós falhamos. É aí onde a falha e o erro nos encontram. Se a gente quer ter uma vida firme, se a gente quer ter uma posição firme diante de Deus, nós precisamos ter preocupação com o que está dentro do coração e não com o que está fora. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de mais uma coisa, de mais uma experiência. Posso compartilhar com vocês? Amém? Há uns anos atrás, quando a gente ainda estava com o projeto dos jovens lá na igreja da Quadrangular Dionísia, a gente, quando ia fazer acampamento, a gente fazia 20 dias de jejum. E era jejum de Daniel, só fruta, verdura e legume. E era muito difícil esse período do jejum, porque, você imagina, era eu, o pastor Renan, o Fernando, o Andrei, a Tamires, a gente não gostava de sentar em volta da mesa e comer, né? Toda a nossa liderança estava baseada em sentarmos em volta de uma mesa, conversar, ajustar as coisas e seguir o nosso trabalho. Mas, em um desses jejuns, era só fruta, verduras e legumes, eu recebo uma mensagem no WhatsApp assim: purê de batatas está permitido. Só um minuto. Purê de batata, vai leite, vai manteiga, não poderia, né? E aí a gente ficou intrigado, né? Nossa, liberaram purê, glória a Deus, pelo menos. Imagina, uma pessoa gordinha ficar feliz por causa de um purê de batatas, é porque o jejum era difícil. E aí a gente descobriu que uma pessoa da liderança quebrou o jejum e resolveu transformar as regras do jogo. Não foi o pastor Renan. Que fique claro. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu lembrei dessa história? Porque a gente olha para as leis e para as regras e imagina que essas regras é que vão basear o nosso relacionamento com Deus, mas não é, é uma transformação de dentro para fora.
Nós até não entregamos o jejum perfeito como Daniel fez, e ele fez muito mais do que 20 dias. Nós até não fizemos algo que fosse perfeito diante da lei humana, mas nós tínhamos um coração entregue e um propósito com Deus. E por mais que o nosso jejum não fosse dentro de toda a perfeita lei, nós recebemos a graça de ter um derramar do Espírito sobre nós naquele acampamento. E o jejum teve muito a ver, com o fato de nós estarmos em Cristo, de estarmos buscando a Ele, mesmo que as nossas regras humanas fossem imperfeitas. A imperfeição das nossas regras, a imperfeição da nossa capacidade de manter a lei, nos mostra o quanto nós somos falhos e o quanto somente Jesus é capaz de transformar as nossas vidas. Se nós não somos capazes de segurar um jejum, se nós não somos capazes de segurar uma vida de oração constante, se nós não somos capazes de segurar uma vida de leitura na palavra constante, o que dirá seguir leis humanas? O que dirá seguir as leis, os 613 preceitos da lei mosaica? Nós somos dependentes de Cristo e da graça de Cristo. Isso não nos dá liberdade de fazer o que nós bem entendemos, mas nos dá graça de saber que apesar de não conseguirmos sermos perfeitos, Cristo nos aperfeiçoa todos os dias. Vamos ao verso 13 até o 17, eu já vou encerrar. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana, então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes, as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não se lembrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Irmãos, para finalizar, esses versículos finais que nós lemos, Paulo enfatiza que Deus nos deu uma nova vida por meio de Cristo. É em Cristo que nós temos a oportunidade de uma vida. Ele vai dizer que Deus perdoou os nossos pecados e cancelou a nossa dívida. Imagina você olhar a fatura da sua conta de luz e olhar assim, já foi pago. Já te daria uma alegria? Imagine a nossa dívida eterna com Deus, que não nos dá apenas uma luz para o dia a dia, mas nos dá luz para a vida toda e para toda a eternidade. Imagine poder chegar diante de Deus nos céus e dizer, e ouvir de Deus, pode entrar, o que você devia e que te impedia de entrar aqui foi pago. Vem, entra na minha presença. Imagine isso. Isso é mais precioso do que qualquer coisa. Cristo pagou e pregou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Paulo vai dizer que ele tornou a hipocrisia da elite política e religiosa visível e os envergonhou. Os líderes subjugavam o povo com as suas leis, subjugavam o povo com o peso das suas regras. Não tinham nenhuma compaixão pelas pessoas e só tinham uma vida de hipocrisia para ser demonstrada. E Cristo pegou toda essa hipocrisia que manipulava, que vilipendiava, que mantinha essas pessoas pobres e necessitadas, presas às suas vidas infelizes, e as envergonhou na cruz. Nós lemos e foi apresentado para nós no último texto que foi exposto da série sobre Atos, e nós vimos que os milagres que Jesus fez através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e como isso continuamente envergonham esses líderes que continuam a mentir para a igreja. Se nós queremos vencer esses homens maus que tentam vilipendiar a igreja, o povo santo de Cristo, nós precisamos continuar com uma mensagem: somente Cristo é suficiente. Amém? Se coloque de pé. Por esse motivo, ninguém pode escravizar vocês. É isso que Paulo diz. Ninguém é dono de vocês agora. Quem tinha e quem detinha o controle sobre a sua vida, os líderes, o rabino, o mestre, não tem mais esse direito, porque a sua vida foi comprada na cruz do Calvário.
Vocês não são mais escravos, vocês não podem ser mais escravizados, vocês são livres em Jesus, porque Jesus comprou a liberdade de vocês. Hoje nós podemos nos alegrar com essa liberdade, com essa alegria de sermos livres em Jesus, mas também só somos livres se estivermos nele. Se você buscar a solução da sua vida na religiosidade, você continua preso. No dinheiro, você continua preso. Somente em uma pessoa, somente em um, nós somos verdadeiramente livres em Jesus. Você quer ter uma vida livre? Amém. Somente Jesus. Amém? Para refletir e praticar, eu quero deixar as 3 reflexões que o pastor Renan deixou no domingo e a gente reforçar o que foi dito e guardar. Uma pergunta: Jesus é suficiente para você? Amém? Vocês já aprenderam que com o pastor Renan, sempre que a gente fala amém, vem uma surpresa depois. O quanto a sua vida prova isso. Jesus é suficiente? Como na sua vida isso está se refletindo de verdade? E por último, você está disposto a viver somente para Cristo? Como isso afetará seus relacionamentos e o que está pronto para perder? O que você tem disposição de perder hoje para ganhar Cristo? Se Cristo realmente é o suficiente para você, então qualquer coisa que você precisar abandonar para viver Cristo, então assim você faz. Se Cristo não é suficiente, se você precisa de Cristo e do seu dinheiro, de Cristo e do seu prazer pessoal, de Cristo e daquele seu pecadinho escondido, se você precisa de Cristo ou mais alguma coisa, então Cristo ainda não é suficiente. Se Cristo é suficiente, se sua vida aprova isso, então que o nome do Senhor seja glorificado por isso. Amém? Fica essa reflexão para o nosso coração e que Cristo seja suficiente em nós. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor entregou o seu único Filho na cruz por nós e esse sacrifício pagou toda a nossa dívida, Senhor. E nós, ó Deus, cremos hoje plenamente e te pedimos que o teu Espírito nos conduza, Senhor, firmemente nessa palavra, Senhor, até que o Senhor volte. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida cristã, uma vida de um evangelho onde Cristo é suficiente em tudo. Cristo é suficiente na minha vida, Cristo é suficiente no meu ministério, Cristo é suficiente na minha casa, Cristo é suficiente nos casamentos, Cristo é suficiente na igreja, Cristo é suficientemente nos louvores, Cristo é suficiente em tudo, Senhor. Isso que nós queremos viver e transbordar para o mundo, Senhor. Que a tua graça, Senhor, que o teu amor nos conduza para essa vida verdadeira, Senhor, derramada aos teus pés, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.